Olá! Voltamos para continuar com o nosso bate-papo a respeito das orientações que os nossos mentores da espiritualidade nos trazem a respeito de como nós tratamos os nossos irmãos menores e como nós devemos tratar com os nossos irmãos menores que estão a caminho da evolução tanto quanto nós. Então, mais uma vez, vamos pedir à espiritualidade que nos oriente, que nos inspire, que nos intua e que essas mensagens cheguem a muitos corações e que se multiplique, que essa mensagem de amor toque profundamente muitos corações e se multiplique, não só pelos corações brasileiros, mas todos os corações que possam alcançar. Essa mensagem da UCEAV, uma casa de luz, um farol que nos ilumina, que nos guia, e a espiritualidade amiga, mentora desta casa, que sempre nos ampara e sempre nos orienta. Agradecemos a todos. Agradecemos a direção pela oportunidade e vamos dar continuidade, assim seja. Bom, a gente vinha falando a respeito de como os mentores, da espiritualidade vêm trazendo, através dos livros psicografados, muitas mensagens de como nós tratamos e de como nós deveríamos tratar os animais, os outros seres da criação, inclusive os seres humanos também, E eles vêm nos trazendo várias orientações a esse respeito, inclusive nos esclarecendo que enquanto nós não tratarmos com amor, com benevolência, com caridade os nossos irmãos menores, a gente não pode esperar que os superiores tenham o mesmo comportamento conosco, de amor, benevolência, amparo. Se nós estamos vampirizando os animais, se nós estamos abusando da nossa racionalidade, em cima desses seres que estão a caminho, como nós, mas que ainda não despertaram a sua consciência, Então, na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta a respeito da esmola, mas, na verdade, os mentores que trouxeram essa obra maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos, eles abrangem bem mais na sua resposta. Então, eles começam, na 888, na resposta 888A, começam dizendo que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor para os seres inorgânicos, para a matéria inorgânica. Olha que interessante, Então, o amor é o que é o que nos atrai para o próximo. E na matéria inorgânica, essa atração que existe é a lei do amor de Deus para essa matéria, Então, como o amor de Deus se manifesta nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, em tudo, graças a Deus. Bom, e aí os espíritos seguem dizendo o seguinte, que em qualquer grau que um espírito esteja, em qualquer grau de adiantamento, seja aqui reencarnado, seja na erraticidade, ele está sempre colocado entre um superior que o guia, que o orienta, que o impulsiona, que o aperfeiçoa, o ajuda a aperfeiçoar-se. Então, o superior faz isso por nós. E nós estamos colocados entre esse superior que nos guia, nos orienta, nos aperfeiçoa, e o inferior com quem nós deveríamos ter a mesma conduta.
essa é a expectativa de Deus para nós, né? E nós, para cumprirmos a lei de Deus, deveríamos ser para com os nossos inferiores o mesmo que nós esperamos dos nossos superiores. Essa lei de amor, essa lei de auxílio na evolução, de organização, de educação. Bom, dando segmento, a gente vê o seguinte. No livro Conduta Espírita, do André Luiz, pelo Valdo Vieira, né? No capítulo 33, onde a gente vê perante os animais, André Luiz nos diz o seguinte: esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, e nem com requintes de crueldade, né, e condenáveis nas pesquisas laboratoriais, restringindo, né, o uso dos animais, a nossa ação sobre os animais apenas às nossas necessidades naturais, né, de companheirismo, de todos os impositivos que sejam justos e do bem. Então, assim, porque tanto para a alimentação, quantos absurdos são cometidos com os animais para que a carne seja mais saborosa, ou para que, como no caso do foie gras, do fígado do ganso, que é aumentado, né, através de medicação, de ração. Então, eles ficam com uma hepatomegalia, ou seja, com uma doença no fígado, para que a gente possa ter mais patê de fígado, para que possa render mais. Então, assim, quantas coisas são feitas absurdas em relação aos animais para que a carne seja mais saborosa. Animais que são colocados de pé, presos, que não têm condição de se deitar para que não amasse a carne. A situação das vacas para dar o leite para a gente. Então, assim, tirando o leite dos bezerrinhos. Então, assim, tudo o que é cometido em relação aos animais, todos os absurdos que são cometidos para que a gente tenha uma alimentação mais saborosa, mais apetitosa, com um visual mais interessante. Então, aqui, né, André Luiz é muito claro nisso, que a gente precisa se esquivar desse tipo de situação, sair desse tipo de exploração do mundo animal, não é justo, né? Bom, dando continuidade, o Neio Lúcio, né, trouxe para nós no livro Mensagem do Pequeno Morto, no capítulo Conclusões, Neio Lúcio nos traz a seguinte solicitação: não maltrate e nem persiga os animais úteis ou inofensivos. É muito lamentável a atitude de todos aqueles que convertem a vida terrena num instrumento de perturbação e destruição para os mais fracos. Ou seja, né, as caçadas, e mesmo independente das caçadas, né, todo o absurdo que é cometido em termos de maltrato, de crueldade, né? E Joana de Ângeles também nos traz uma mensagem, né, no livro Encontro com a Paz, do Divaldo Pereira Franco, no capítulo Em Busca da Iluminação Interior, no item Processo de Autoiluminação, ela nos pede o seguinte: novamente, o aspecto da compaixão adquire significado, porquanto a busca da natureza e das suas várias expressões, como fases da evolução da vida, deve ser considerada como essencial a fim de alcançar o sentimento de humanidade, ou seja,
assim como para que esses seres que estão ainda em evolução se desenvolvam e evoluam com esse sentimento de amor, de compaixão, sabe, de companheirismo. Eles precisam ser tratados assim também, com amor, com compaixão. Então, é uma coisa que você prolonga, né? Você ensina para o outro e o outro aprende, né? Então, Joana continua nos dizendo que não se pode amar sem sentir compaixão e sentir compaixão só pelos seres pensantes, né? Então, não é justo a gente pensar com compaixão só pelos seres humanos, né? Tem que ter uma correspondência com os demais seres da constituição, da criação. Tem que ter uma correspondência que faz parte da ordem universal, né? E principalmente do nosso planeta, da Terra. Então, esse amor, essa compaixão, não é para a gente dedicar só ao ser humano, um semelhante, mas sim a tudo o que vive, ao que não vive, né? Então, a gente precisa ter esse sentimento pelo nosso planeta, por seres animados, pelos inanimados, o respeito também, né? Porque esses também estão aí no processo de evolução. E Joana continua nos dizendo, agora já no livro O Despertar do Espírito, no capítulo 4, em Atividades Libertadoras, no item Sublimação da Função Sexual, ela diz o seguinte: o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive. Então, ele entende a estrutura de tudo o que está à sua volta e passa a entender que tudo isso faz parte dele, né? E acaba se tornando uma parte ativa desse ambiente. Então, relaciona-se, ela continua dizendo, relaciona-se então com os minerais, viu? A gente estava falando do respeito, né? Com as coisas inanimadas, né? E ela fala isso, relaciona-se então com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes. E aí, por fim, irradia isso na direção dos seres humanos. E aí sim, os seres, né, de todas as famílias, de todos os seres humanos que são partes integrantes da sua vida. Então, o respeito, a admiração, a ética, o amor, a compaixão, não é somente pelos seres humanos, e sim por tudo o que existe, né? E ela segue dizendo, né, no livro, ainda nesse mesmo livro, né, falando que se observa nesse contexto, né, do convívio social, que os santos e missionários do amor em todos os campos do conhecimento, a fim de realizarem as tarefas que se impuseram, né, as quais ainda se propõem, normalmente exaustivas e desgastantes, são tomados invariavelmente de grande compaixão pelos demais seres, pelas demais criaturas, vegetais, animais e humanas. Então, os grandes os espíritos, os que já são mais evoluídos e que trabalham em prol do nosso desenvolvimento, do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução, têm esse sentimento de amor por tudo o que há, né? Então, cabe a nós também tentar aprender esse sentimento o mais rápido que a gente puder. Não é fácil, mas a gente pode tentar. Cada dia um pouquinho, a gente vai tentando.
Bom, e no livro da Joana ainda, né, ditado para o Divaldo, no livro Leis Morais da Vida, né, no capítulo Amar a Deus, ela diz o seguinte, e esse eu vou dizer literalmente: se desejas, todavia, compreender a necessidade de amar a Deus, acompanha o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho, quanto passas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Pois é, tem uma passagem, eu não sei agora onde ela está, mas vou procurar, que diz que como você pode dizer que ama a Deus se não ama a sua criação? Então fica aí a nossa mensagem para hoje e que seja leve, né? E que a nossa transformação possa ser breve. Muito obrigada, gratidão por mais essa oportunidade, gratidão à espiritualidade, gratidão a todos. Assim seja.